Gente, onde nós paramos, hein, velho? O que eu fiz por último aí, velho? Ah, pode crer, velho. Pode crer. Então a gente foi até permuta com repetição, foi isso? Então vamos lembrar o que a gente já sabe aqui, velho. Então o que a gente já sabe sobre combinatória, né, velho? Então, relembrando. Então a gente viu só permutação, viu combinação e arranjo também? Viu não? Ah, então aquilo ali não tem relembrando não, né, velho? Pode crer, pode crer. Ah, tá. Tem um relembrando sim. Beleza, então isso foram as coisas que nós vimos, né? Sobre combinatória a gente viu já o princípio fundamental da contagem, que garante que você pode multiplicar os bagulhos, né? Sempre você tem um treco e outro treco, você quer fazer coisas ao mesmo tempo, você sai multiplicando as opções, foi isso? E aí depois a gente viu a ideia da permutação simples, que era a palavra soldado, não era um treco assim, velho? Sargento soldado que a gente fez, beleza. E aí a gente viu que a quantidade de permutação que a gente podia fazer era o fatorial da quantidade de termos, não tinha um treco assim, velho? Sempre que você quiser permutar uma quantidade de elementos qualquer, n, isso aí pode ser dado pelo n fatorial. Lembrando que o n fatorial é quando você pega o número e vai multiplicando para trás até chegar ao 1, não era isso, velho? Então a permutação de n termos tem que dar n fatorial. Beleza. E a gente viu que quando você tem repetição de coisas, que era a palavra soldado, que repetiu O, paralelepípedo, que a gente viu aqui, né, que repetiu L, repetiu um monte de coisa. Nesse caso, a permutação de n elementos deveria considerar um fator de correção, né? E esse fator de correção era dado pelas repetições que você tinha aqui dentro. Então, R1 fatorial até Rm fatorial. Ficou dúvida nisso aí, bicho? Algum desses pedaços? Alguma coisa dessa aí deu ruim? Aí a gente fez o exemplo dos caminhos, né, velho? Como é que você faz para fazer os caminhos? E depois a gente viu anagrama simples, né? Com poucas restrições. Diga aí, meu chapa. Pn. A quantidade de n elementos repetindo r vezes. Então em cima é r, embaixo é n. Então vamos só lembrar aqui, ver se vocês estão treinados mesmo, né, velho? Imagina essa questão aqui, ó. Um exemplo simples, hein, bicho? Imagina que vocês têm uma eleição. Essa é boa, hein, velho? Essa eleição você tem dois candidatos, que a gente vai chamar de A e B. E a gente tem 10 votantes. Correto? 10 pessoas vão votar em duas, velho. Ao final da eleição, o candidato A ganhou, velho. Então, se você olhar o que aconteceu do fim, eleição, o primeiro chapa ganhou com 6 votos de diferença, velho. Então, o candidato A ganha por 6 votos de diferença. De quantas maneiras essa eleição pode ter ocorrido? E aí, bicho, como é que a gente responde isso, velho? De quantas maneiras essa eleição pode ter ocorrido? No seguinte sentido, né? Das 10 pessoas, como é que essas 10 pessoas podem ter votado de modo que você obtenha uma diferença de 6 votos? Quantas eleições podem ocorrer aí nesse caso, né?
Ideias. Preciso de ideias, velho. Já tô sem ideias. Como é que a gente responde esse cara aí, velho? Chutem alguma coisa aí, bicho. Fiquem calados não, velho. Esse é um bom chute. De onde você tirou isso, velho? E aí? 60. De onde saiu 60? 6 às 10? 10 votantes, 6 votos de diferença. Errou, velho. Não é 6 às 10. Não. Mais alguém? Mais alguém, velho? E aí? Antes de fazer conta, vamos interpretar o exercício, né, velho? O que tem de bom aí que a gente tem que levar em consideração, velho? Quais são as informações, antes de fazer conta, que a gente tem que considerar? Obviamente, os números, né, velho? Isso aí não vai poder mudar. Então, você tem que olhar que nós temos 2 candidatos, temos que ter 10 votos e o principal está aqui, né, velho? Você tem 6 votos de diferença. O que eu tiro desse pedacinho aí? Ter 6 votos de diferença. E aí? Então, qual seria a resolução desse cara? Se foram 6 votos de diferença, quantos votaram no candidato A? E quantos votaram no candidato B? Você pega pra mim, por favor? Outro pincel, que esse aqui tem tinta. Ele só tá falhando mesmo. Isso, por favor. E aí, quantos votaram no candidato A? E quantos votaram no B, claro, né, velho? E aí, bicho, você vai olhar. Se eu tenho 6 votos de diferença, só tem uma opção possível, velho. Né? 10 votos. 6 votos de diferença é porque 8 pessoas votaram no candidato A e 2 pessoas votaram no candidato B. Porque aí quando ele ganhou por 6 votos a mais de diferença. Porreta? Acabou a sua questão, né, velho? Como é que eu descubro, então, de quantas maneiras eu posso realizar essa eleição aí? Aí você vai olhar, caraca, velho. 10 votos, 8, 6. O que está rolando aí, então, é uma repetição, né? Na ideia da permuta com repetição, lembra o tal dos caminhos que a gente podia montar lá? O que a gente está dizendo aqui, então, é que para você dar os 10 votos, que é o total de votos possíveis, o candidato A teve que aparecer 8 vezes e o candidato B teve que aparecer 2 vezes. Então, isso aqui pode ser interpretado por essa formulazinha aqui, ó. Uma permutação de 10, que seriam os 10 votos, em que o A repetiu 8 e o B repetiu 2. Pode crer? Obrigado. E aí o que você tira daqui é a resolução do problema, né? Isso tem que ser 10 fatorial, 8 fatorial, 2 fatorial. Todos entenderam? Sejam sinceros, hein, velho? Que é uma interpretação não trivial isso aí, hein, bicho? Não é fácil não, velho. Só para mostrar como é que as coisas podem ser em termos de combinatória, né? Você coloca um assunto inicialmente nada a ver, porque a gente está associando repetição à ideia de montar palavras, né? Só que nessa questão, teoricamente, você não monta nenhuma palavra, velho. Mas ainda assim é um exercício de permuta com repetição, né? Então a associação que vocês têm que ter é essa, né? Eu vou falar de repetição quando coisas iguais acontecem, né? Então, o que é igual nesse exercício? Os votos. Você vai votar no A, vai votar no B e o cara vai ter mais de um voto. Tranquilos? Então, sempre que você tem isso daí acontecendo, você trabalha nessa história. Ótimo. Segundo item. Um item mais viagem agora, né, velho? Digamos que você tenha 6 anéis. De quantas maneiras você pode organizar 6 anéis em 4 dedos? E aí? Se você tiver 6 anéis, quer sair com 6, 4 dedos. Como é que eu posso organizar os anéis nos meus dedos aí, velho? Ideias? Que essa é uma questão embaçada, velho. Vou usar os 6 anéis. Vou usar todos. Só que dos 10 dedos eu já escolhi 4. Então nem preciso me preocupar com a ideia dos dedos, né? 4. Bom, um dedo pode ter 2 anéis, não é problema não. Você não precisa botar um só em cada.
Vou botar 2 no primeiro, um pode ficar sem, pode ser 6 num dedo só. São ideias boas, velho. 6 vezes 4 não pode ser nunca. Esse aí não pode, né? Porque se você está fazendo 6 vezes 4, o que você está fazendo não é ideia de combinatória, né, velho? Você não está fazendo uma interpretação do problema. Por aí já começa a rolar uma interpretação, né, velho? Que seria uma permutação em cima dos dedos. Né? Mas também não responde a ideia, não dá certo. E aí, para responder esse tipo de questão aqui, velho, eu vou apelar um pouquinho. Vou pegar uma resolução um pouco diferente aqui, velho. Quantos anéis você tem aí, velho? Você tem 6, né? Você quer organizar nos 4 dedos. Beleza. Então eu vou falar que isso, 6 anéis em 4 dedos, vou ver se vocês concordam comigo. 6 anéis em 4 dedos é a mesma coisa de fazer essa questão aqui, velho. D1 mais D2 mais D3 mais D4 igual a 6. Concorda? Ou não? O que quer dizer isso daqui, né, que eu estou escrevendo? Véio? D1, D2, D3, D4 seriam os meus 4 dedos. Pode crer? E esse 6, então o que eu quero? Eu quero saber, se eu responder essa questão dessa forma aqui, ó, 1 mais 1 mais 2 mais 2, o que isso quer dizer? Que no primeiro dedo eu coloquei um anel, no segundo dedo eu coloquei um anel, no terceiro dedo eu coloquei 2 anéis, e no quarto dedo eu coloquei 2 anéis. Ou seja, encontrar 6 anéis em 4 dedos é equivalente a eu conseguir descobrir as soluções desse problema, né? Isso aqui é uma, por exemplo. Mas eu poderia responder dessa forma, né? 0, mais 3, mais 1, mais 2. O primeiro dedo não teve anel, o segundo eu coloquei 3, depois eu coloquei 1 e coloquei 2. Concordam? Ou seja, encontrar 6 anéis em 4 dedos é descobrir quantas soluções tem esse problema aqui. Viu? E quando que você ia pensar nisso? Como nos conjuntos? Não, nem precisa não. É mais simples do que isso. Né? Mas essa é a interpretação mais difícil, você conseguir perceber que isso pode virar esse tipo de problema. Né? No fundo, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, véio, sempre que você, de alguma forma, puder repetir, você pode escrever seu problema nesse tipo de contexto. Né? E resolver por uma outra equação. E é o que a gente chama aqui de resolução por pau e bola, né, velho? Então, resolução pau e bola, né? Eu vou interpretar isso da seguinte forma, ó. Se você olhar uma bolinha como sendo um anel, né? Você tem 6 ao todo. E se você pegar uma barrinha dessa daqui como sendo um sinal de mais, que seria isso daqui, que está escrito na equação, o que quer dizer esse meu desenho aqui, velho? Você faz isso e você faz assim. O que quer dizer esse desenho? O primeiro dedo tem 1, o segundo dedo tem 2, o terceiro dedo só pegou 1, o quarto dedo pegou 2. Fechou? E se eu tiro essa bolinha daqui e passo ela para lá? A interpretação não mudou muita coisa não, né? E se eu tirar esse pauzinho daqui e coloco ele aqui, velho? As respostas que você me deu foram geradas com fazendo que tipo de coisa nessa figurinha? Eu só mudei elas de lugar, velho. Então, responder esse exercício é uma permutação. Verdade? Porque eu só mudei de lugar e você me deu respostas diferentes. Eu estou permutando quantos símbolos? Você vai ver, eu estou permutando 4, 5, 6 bolinhas. E estou permutando 3 pauzinhos, velho. Então, no fundo, isso aqui é uma permutação de 9 caras, em que a bolinha repete 6 vezes e o pauzinho repete 3 vezes. Essa é a resposta do exercício. Né? A quantidade de formas que eu posso organizar 6 anéis em 4 dedos é isso daqui. Véio. É uma permutação com repetição de 9 símbolos, onde um repete 6 e o outro repete 3. Claro, velho? Daqui pra cá, você pegou? Não é só um jeito
de ver. Aí daqui pra cá foi uma outra forma de escrever, ó. 6 é a quantidade de anéis. Então eu falei que uma bolinha é um anel. Beleza? E esses sinais de mais que tem aqui, essas separações, falei que é uma barra. Aí eu fiz um desenho qualquer. Então o que esse desenho está falando? Ó, isso aqui é como se fosse o D1 mais, que é um sinal de mais, né? D2 mais o D3 mais o D4. Então o que a gente disse? O primeiro dedo ganhou 4 anéis, o segundo dedo ganhou um anel, o terceiro dedo ganhou um anel e o quarto dedo ficou sem nada. Entendeu o desenho? Aí o que a gente foi fazendo foi mudar os caras de lugar, né? Então, se eu tirar essa barrinha daqui e escrever aqui, o que mudou é que agora o primeiro dedo tem 2, o segundo dedo tem 2, depois tem 1 e tem 1. Se eu tirar a bolinha do final, escrevo ela aqui, velho. 2, 2, 2, 0. Então pode crer que sempre que eu troco alguém de lugar, você encontra uma resposta diferente? Como eu estou trocando de lugar, eu permutei. E como tem caras iguais, é com repetição. Então eu estou permutando 9 símbolos, que são os 9 desenhos, onde o 3 aparece nas barrinhas e o 6 aparece nas bolinhas. Então eu estou permutando 9 símbolos, repetindo 6, repetindo 3. Fechou? Questão boa, né, velho? E difícil, claro, velho. Mas é uma questão boa. Não deixa de ser. Vamos ver se vocês entenderam, né, velho? Outra questão clássica nesse sentido aí, ó. Faço outra aqui. Imagine que você tem uma caixa com 20 bombons. Ó, pega uma caixa com 20 bombons. Esses 20 tem que ser preenchidos por 8 tipos. Né? Você tem uma caixa com 28 tipos de chocolate. Quantas maneiras você pode fazer sua caixa? Aí já está melhorando. Você vai ser nesse sentido aí, velho. Fechou. Então, quantas caixas podem ser montadas? 27 fatorial, em que você vai dividir pelas repetições. Fechou, é isso aí mesmo a ideia. Mas vamos montar, né? Se eu estou fazendo esse tipo de questão, o difícil é interpretar o que quer dizer. A pergunta principal é, você pode repetir tipo de chocolate? Pode. Por quê? Porque você tem mais bombons do que chocolate, velho. Então não é que você pode, você vai ter que repetir, né, bicho? Em algum momento, sei lá, vai ter que ter 2 de algum tipo aqui, velho. Tem que ter 20, né? Porque senão não vai dar certo. Então, como você pode repetir, é um exercício de permutação com repetição. Então, como é que a gente faz essa jogada aí? A gente interpreta isso da seguinte forma. A resolução desse cara é resolver essa equação. B1 mais B2 mais B3 até o B8 igual a 20. Né? Bombons do primeiro tipo, do segundo tipo, do terceiro tipo, até o 8º tipo tem que dar 20, que é o total de bombons que eu tenho lá dentro. Aí você faz a mesma jogada, né, velho? Você chama as bolinhas de tipos de chocolate e você pega o pauzinho e fala que é um sinal de mais. Então o que você quer? Você quer bagunçar 20 bolinhas dentro desses espaços aí, né, velho? Então você tem... De B1 para B8 são quantos sinais de mais aí, hein, velho? Sinais de mais são 7. Então você tem 7 barrinhas. Tem razão, tem razão. Escrevi errado. Obrigado. São os bombons mesmo, tá certo. Valeu, valeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então são 7 caras. Em que aqui você tem cada pedacinho, né? Esse aqui seria do primeiro tipo, do segundo tipo, do terceiro tipo, até que você chega lá no 8º tipo. Tipo 6, tipo 7 e tipo 8. E agora você só quer botar bolinhas aí dentro, né, velho? Então cada bolinha que você coloca... Tá aí. Eu montei uma caixa. De alguma forma eu montei uma caixa, né? Eu tenho 20 bombonzinhos, em que eu distribuí os bombonzinhos nos tipos de bombom, ou nos tipos de chocolate.
de modo que feche os 20 bombons. Né? Então, no fundo, como eu só preciso trocar esses caras de lugar para gerar caixinhas diferentes, então você tem um total de 20 bolinhas, que são 20 bombons, 7 pauzinhos. Véio. Então, você vai ter um total de 27 símbolos. Em que desses 27 símbolos, as bolinhas repetem 20 vezes e os pauzinhos repetem 7 vezes. E você tem a resposta do problema, né, velho? O cara funciona desse jeito. Tá errado porque você está fazendo outra coisa. O que você está fazendo nesse caso aí é o seguinte. Seria os 20 caras, né? De quantas formas eu posso escolher o primeiro bombom? 8. Mas esse pediu o primeiro. Na caixa não tem o primeiro, tem 20. A ordem não está importando. Sacou? Agora, se de alguma forma a ordem daqueles caras ali importasse, aí o exercício já vai nesse sentido aqui. Viu? Então tem essa diferença entre os dois caras. Beleza? Então aqui a ordem que você está montando os bombons não importa. O que está importando é que você tem que escolher 20 dentre 8 tipos. Né? A parte principal está aqui, né, velho? Como esse número é menor do que esse, você vai ter repetição de tipos. E aí, se tem algum tipo de repetição, bicho, acabou, velho. Todas as questões que de alguma forma você pode repetir, cai numa permuta com repetição. Não tem para onde correr. Aí você só tem que interpretar o problema para dar certo. Né? Aqui nas nossas questões dos dedos, ela está errada, ela está incompleta, tá? Tem que multiplicar por 6 fatorial, velho. Por quê? Eu tinha esquecido, né? Mas por que a gente tem que multiplicar por 6 fatorial? Véio? Vamos ver aqui, ó. Esses anéis são iguais? Não, né? Os anéis são diferentes, né? Porque senão não seriam 2 anéis, seria um anel só, né? Véio? Cada anel que você pega são anéis diferentes, velho. Então, se esses caras aqui são diferentes, o que a gente está montando aqui é o seguinte, ó. O que é essa primeira conta? Isso daqui que a gente calculou é de quantas formas eu posso colocar os anéis nos dedos. E esse 6 fatorial é qual anel vai em qual dedo. Nesse desenho aqui, vocês me disseram o quê? Que aqui tem que ter 2 anéis. 2 anéis. Mas quais são os anéis que vão ocupar esses 2 lugares? Pode ser 6 anéis diferentes, por isso que você tem 6 fatorial na jogada. Né? Então, esse aqui é como distribuir os anéis. E esse cara é como organizar os anéis. Anéis. Fechou, galera? Com essas permutas com repetição, velho? Engraçado como é que evolui, né? Tava tão fácil fazer soldado, velho. Podia ter ficado só no soldado, né, velho? Tava de boa. Vamos colocar umas outras coisas estranhas aqui, né? Digamos que eu queira fazer a palavra... Sei lá que palavra. Fala uma palavra estranha aí que repete um monte de coisa, velho. Não repete nada. Paralelepípedo. Paralelepípedo. O que repete muito aí, velho? Ixi, repete uma galera, né, velho? Beleza. Quantos anagramas a gente tem aí, velho? Em geral, né? Quantos anagramas eu tenho? Então, vamos ver. Quantas letras são aí, velho? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, quantos anagramas eu formo? Então, a gente vai formar 14 fatorial e tirar as repetições, né? Então, seria 14 fatorial, que é o total. Aí, eu vou ter que ter o A 2 vezes, o L 2 vezes, o P 3 vezes, o E 3 vezes e acabou, né? Então, essa aqui seria uma permutação de 14, em que um repete 2, outro repete 2, repete 3 e repete 3. Nisso tem dúvidas? Fechou, né? Então, vamos deixar mais difícil, velho?
Tava bom demais. Ó. Quantos anagramas você tem em que os as, ou melhor, os es não podem ficar juntos? Quantos anagramas em que a letra E fique sempre separada? Esse é um jeito. Esse é um jeito. Você pode calcular quantas vezes elas ficam juntas, né, velho? De fato. Mas aí, formaliza. E aí, como é que eu calculo quantos anagramas em que a letra E fique sempre separada uma da outra? Não pode ter dois E juntos, né? Em especial, você não pode ter três. Como fazer? O Chapa ali deu uma ideia. Ele falou, ó, você calcula tudo, que seria esse cara aqui de cima. Depois, ao invés de calcular onde elas ficam separadas, você calcula onde elas ficam juntas. E subtrai uma da outra. O tudo menos onde elas ficam juntas. Vai dar certo. Se você está botando um só, eles estão juntos. Beleza. Só que você está botando os três juntos, né? Só esse detalhe. Vai dar certo, mas está incompleto. Só um detalhe. É porque... Isso. Tem que fazer primeiro com 3, depois com 2. Esse funciona. Vai dar certo. Entenderam a ideia? A ideia foi assim. Ao invés de olhar a palavra paralelepípedo, você junta os 3 S num lugar só. Então você olha a palavra, sei lá, P-A-R-A-L, aí esquece o E. L-P-I-P-D-O, e aqui você põe só um E. Só que nesse E tem que ter os 3 S juntos. Então agora você tem uma palavra de 12 letras, não é isso? 4, 4, 12. Só que aqui são os 3 E juntos. Então isso aqui seria 12 fatorial por... Aí vem as repetições, né? O L 2 vezes, o A 2, 3, 2, o P 3. Então seria 2, 3, 2. E depois você faz uma outra conta em que você tem um E e um outro E. Só que agora são 2 S juntos. Aí você repete o processo. Esse é um jeito de fazer. Só que eu vou fazer de um outro jeito aqui, velho. Vamos ver se vocês entendem a ideia aqui por trás. O lance é, você não quer ter a letra E junta, né? Você quer que elas fiquem separadas. Então eu vou criar essa palavrinha aqui, ó. P, criar um espaço, né, velho? A, espaço R, espaço A, L, L, P, I, P, D, O. Então o que que eu fiz? Eu só retirei o E da jogada. Tranquilo? Pegaram aí? Então tá vendo que todos os S sumiram, né, velho? Olhando só para os pedacinhos vermelhos, tá, galera? Esquece os pedacinhos pretos aí. Quantos pedacinhos vermelhos você tem? Você olha para os pedacinhos vermelhos, como você tirou os 3 S, você tem 11, né? Como é que eu posso organizar essas letras nos pedacinhos vermelhos? Só nos vermelhos. Seriam 11 fatorial com as repetições, né? Então, se eu olhar para a parte vermelha, isso é 11 fatorial, onde o A repete 2 vezes, o P repete 2 vezes, 3 vezes, obrigado. E o R está repetindo 2 vezes. Isso aí vocês concordam? Só que agora eu tenho que ocupar os pedacinhos pretos, né? Os pedacinhos pretos vão ser ocupados por quais letras? Por letras E. Vocês concordam que em qualquer lugar que eu colocar a letra E aí, elas vão ficar separadas? Aí assim, se eu colocar a letra E aqui, aqui e aqui, a palavra vai ser P-A-E-R-E-A-E-L, L, não vai ter esses espaços mais, né? Que você vai poder juntar, como se fosse uma sanfona. Eu abri para ter espaço, coloco, aí eu posso fechar. Beleza. Desses espaços pretos, você quer escolher quantos? 3, né, velho? Então, aí vem a outra finalização da conta. Eu quero 10 espaços. Desses 10 espaços, eu tenho que ter 3 ocupados e tem que ter 7 vazios. São 10, né?
São quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, desses 12 espaços, 3 vão estar ocupados. Então, eu estou repetindo 3 espaços. E 9 tem que estar vazios. Então, essa é a solução do problema, né, velho? Se você pegar esses caras e multiplicar, você tem a solução do exercício. Aí você calcula tudo, depois você calcula com o que sobra, né, velho? Entenderam o raciocínio, velho? É um raciocínio mais difícil do que o de antes. O de antes é mais fácil de entender, né, velho? Esse é mais difícil. Esse é mais fácil de fazer a conta, mas é mais difícil de entender, assim, de você ter a sacada inicial. Ah, não, tem que desenvolver aqui, né, bicho? Mas a gente não está preocupado muito com isso por enquanto, não? Pode deixar assim. Pode crer? Boas questões, hein, velho? Boas questões. Diga. Qual parte? Deixa eu botar umas setinhas aqui, vamos ver se ajuda, velho. Ixi, Maria. Vamos ver se ajuda a galera aí, porque tudo eu não vou conseguir terminar o que eu quero. Tá? Vou deixar aqui, se tiver mais alguma dúvida, você me fala que eu dou um jeitinho aí. Tá bom? Tá, vamos sair da permuta com repetição, que vocês já fizeram coisa demais em termos de repetição, né, velho? Vamos deixar o negócio redondo agora, velho. Então, como é que funciona a nossa último tipo de permutação? Permutação circular. Alguém já viu isso? Permutação circular? Se você quiser fazer a permutação circular de n elementos, basta tirar 1 e fazer o fatorial. Esse 1 que você tira aí é uma ideia de repetição, né, velho? Para ficar mais fácil, você pode imaginar rapidamente que você tem 4, né, velho? Imagine que você tem uma mesa redonda e você coloca lá dentro 4 pessoas. A, B, C e D. Permutação, eu só quero trocar os caras de lugar, né, velho? Aí se eu fizesse esse outro desenho aqui, ó. A, B, C e D. Permutei? Daqui para cá eu permutei? E a resposta é não, não permutei, velho. É o mesmo desenho. Só que esse cara ele foi rodado. Mas eles não foram mudados de lugar, sacou? A ordem é A, B, C, D. E aqui é A, B, C, D. Então ninguém foi trocado de lugar. Você só está olhando a mesa de outra forma. Entendeu? Quantos desses daqui eu posso fazer? Girando só. 4, né? É por isso que é n menos 1 fatorial. Se eu tivesse 4 pessoas, de quantas formas eu posso permutar 4 pessoas? Teoricamente eu posso permutar por 4. E quantos giros eu tenho? Eu tenho 4, então a resposta vai ser 3 fatorial. É por isso que é sempre um a menos, tá? Esse 1 que você tira é o giro que você está dando. Você desconsidera os giros que você tem lá. Ótimo, vamos terminar a aula de hoje fazendo só coisas circulares. Então, nesse sentido aí, véio, imagine que você tenha 10 crianças. Né? 10 crianças. Essas 10 crianças, você terá 10 meninos e 10 meninas. Oh, aí dá ruim, né? 5 e 5. 10 crianças, 5 meninos, 5 meninas. Fechou? Quantas formas eu posso organizar uma roda com essa galera aí, velho? Então, se eu tiver uma mesa redonda.
Como é que eu posso organizar essas 10 crianças numa mesa redonda? E aí? Mesinha redonda, 10 crianças, permutação circular, porque só quer mudar a galera de lugar. Essa foi fácil, né, velho? Se eu quiser fazer a permutação circular desses 10 pentelhos aí, velho, isso vai ser sempre 1 a menos, né? Então esse cara vai ser dado por 9 fatorial. 1 a menos do que você tem antes. Tranquilo? Vamos indexar dificuldades aí, velho. Se você tiver que alternar meninos e meninas, como é que funciona nesse caso, velho? Diga. Uhum. Posições iguais. Se você só está girando, são posições iguais. Isso. Aí você permutou. Aí você permutou. É por isso que fica desse jeito. Pega com 3, que é mais fácil. Você pega ABC. Beleza? Se eu escrever ABC não dá, né? ABCD, que aí fica fácil. Vamos manter uma ordem legal aqui. Se eu escrevo ABCD, não é a mesma coisa. Não é porque esses caras foram trocados de lugar, você tem razão. Agora, se eu escrevo DABC, eu não troquei ninguém de lugar. Porque continua o A na frente do C e o B na frente do D. Então, daqui para cá, é a mesma coisa. Então, quando você fala de coisas circulares, o giro não muda. Daqui para cá são coisas diferentes, que é o que você me disse. Então, girar não afeta em nada, por isso que você tira. Trocar de lugar afeta, mas trocar de lugar é permutar. Aquela coisa ali funciona. Tá bom? Então, sempre que for circular, giros geram a mesma coisa. Né? Você não mudou ninguém de lugar. Tranquilo? E aí, se você tiver que alternar meninos e meninas, como é que é o esquema? Como é que sai nesse caso aí, velho? São os mesmos 10, né? Só que agora eu quero alternar sexo. Então, menino, menino, menina, menino, menina, menino. E aí? Isso dividido por 2? Seria um bom chute, né? Mas aqui nesse meio tem aqueles que não é só alternando e pessoas iguais, né? Se fosse a galera ou tá alternada ou tá no mesmo sexo, e tudo bem. Só que aqui tem a galera que tem 2 meninos juntos, 2 meninas juntos e o resto separado. Entendeu? Então você não pode simplesmente dividir. Massa, aí já fica bom. E aí como é que eu faço? A ideia tá ótima. Faz um grupão de meninos e um grupão de meninas. E aí? 4 fatorial vezes 5 fatorial. Por que o 4? Ah, foi um chute? E por que o 5? É, de certa forma, né? A ideia é boa, não, a ideia é boa. A ideia é boa. Só falha num detalhe aí. Se você faz 4 vezes 4, você acerta. Digamos que aí sejam as meninas, tá? Bolinhas vermelhas. Como é que eu posso organizar 5 meninas numa mesa redonda? Seria 4 fatorial, né? Porque a gente sabe que é 1 a menos. Então, se eu olhar só as meninas, a permutação das meninas é 4 fatorial. Agora, onde é que tem que estar os meninos aí, velho? Eles necessariamente têm que estar no meio. Então, esses caras têm que estar aqui, velho. Ou seja, agora você quer organizar 5 meninos numa mesa redonda. 4 fatorial também. Então, chegou bem perto. Né? Isso daqui seria a forma de permutar só as meninas. Esse cara é a forma de permutar só os meninos. Como eles vão ficar alternados, é como se você olhasse todos numa mesa. Fechou? Então você tem 4 fatorial
vezes 4 fatorial. Sim, com certeza. Fica bem mais fácil. Você pode fazer sem separar, pode fazer sem juntar, mas aí você tem que ter um raciocínio um pouco melhor, né, para poder entender cada caso. Essa é a dificuldade, né? Sim, mesmo esquema. O que eu quero agora? Sim, eu quero, digamos que eu tenha desses 5 meninos e 5 meninas, você tenha 2 irmãos. Aqui são meninas, né? Aqui são meninos? Tá. Desses 5 você tem 2 irmãs. Como é que você pode deixar as irmãs juntas? Diga. Não divide 10 fatorial, não. Em nenhum momento a gente divide por 10 fatorial, não. O que a gente fez aqui, já pega a ideia, rapidão. Só respondendo o chapa ali da internet, isso aqui é 10 fatorial sobre 10. Esse cara é o total. E esse 10 são os giros. E aí, se eu faço 10 fatorial sobre 10, dá 9 fatorial. Na letra B? Entendi o raciocínio. Entendi o raciocínio. Não, se for igual o Chapa falou ali, eu entendi o raciocínio. Mas ele tem uma coisinha errada, que a ideia é que numa mesa redonda a primeira pessoa só tem um lugar para sentar, né? Ela nunca tem 10, ela só tem um. Mas a gente vê isso daqui a pouco. Se você tiver que juntar as irmãs, como é que funciona? Se eu vou juntar as irmãs, a única condição é isso, né? O resto tanto faz. Fechou? Só as irmãs que têm que estarem juntas. Então, dos seus 10 lugares, você quer reservar 2. Esses 2 aqui ninguém senta. Tem que sentar as irmãs. O resto é por sua conta. Como é que você faz isso? Faz como se as duas fossem uma só. Então, aqui, se você junta as irmãs, esse cara é equivalente a você ter 9 crianças, né? 9 crianças, porque você tem as outras 8, mais essa dupla. Né? Então, a permutação circular desses 9 dá 8 fatorial. Só que não é a resposta do exercício, né? Falta permutar entre elas. Então, a resposta mesmo dessa questão tem que ser 8 fatorial vezes 2, porque as irmãzinhas podem sentar em lugares alternados. Né? Então, isso aqui seria você olhar para as crianças e esse cara aqui você olhar como é que funciona entre as irmãs. Tranquilo, velho? Então, fechamos as nossas permutações, né, bicho? Vimos todos os casos. Mas não custa nada botar a questão do iter que ninguém nunca entende, né? Eu acho que vale a pena, velho. Não, essa aí é difícil demais. Essa eu vou demorar uma aula inteira pra galera entender, então deixa quieto, velho. A questão do iter fala o seguinte, velho. Imagine que você tem um cubo. Fechou? Um cubinho? Pega um cubinho. Tá lá seu cubinho. Esse cubinho você quer saber de quantas maneiras você pode pintar com 6 cores diferentes. Você tem 6 cores. Para pintar 6 lados, né? 6 faces. Tranquilo, né, bicho? Isso aí não tem erro não, velho. De quantas maneiras você pode pintar, então quantos cubos você gera? Com a seguinte restrição, velho. As faces são todas iguais.
Eu te dou um cubo de madeira, totalmente de madeira. Falo, pinta esse chapa aí, velho. Você tem 6 cores para botar em 6 faces. De quantas maneiras você pode pintar esse cubo? Só 6 não dá não, né? 6 é pouco. Só 6 não dá, velho. 6 fatorial funciona, né? Qual é a ideia? Se as faces são todas iguais, não tem diferença entre elas, né? Tanto faz quem é quem. Não. Ah, sim, claro. Quantos cubos com cores distintas, né? De fato. Porque senão seria 6 a sexta, né? Tem razão, obrigado. Com cores distintas, para ter graça, né? Porque senão as contas ficam muito grandes. Então a ideia é que você tem aqui primeira face, segunda face, terceira face, quarta, quinta, sexta face. Então para a primeira face, aqui é tudo igual, tanto faz quem vai ser quem, né? A primeira face você tem 6, depois você tem 5, 4, 3, 2, 1, vai totalizar 6 fatorial. Concordam, velho? Fechou? Na letra B é o pepino, velho. E se essas faces fossem numeradas? E aí? Se elas forem numeradas, elas não são iguais, né? E aí, como é que você faz na ideia das faces vezes 6? Não, tem que diminuir, né? Pode aumentar, não. Como é que você faz se as faces fossem numeradas de 1 a 6? E agora, bicho? Agora faz diferença se eu pintar a face número 1 de verde ou de vermelho? Faz, né, velho? Porque eu vou mudar a cor do dado. E aí, maluco? Como é que você faz nesse caso? Então vamos pensar o seguinte, velho. Digamos que você tem aqui o seu dado, que é a parte difícil dessa questão, né, velho? Tem lá o dado, papapá. Você tem que pintar o chapa, né, velho? Tem que fazer o cara dar certo. Digamos que esse cara... Você tem que começar por alguém, né, velho? Concorda que você tem que começar por alguém? Vamos começar aqui pelo cara de cima, então? Esse é o que eu vou pintar de vermelho. Não importa quem seja, vocês concordam? Que alguém tem que ser o vermelho, assim, e eu posso falar que o vermelho é sempre o cara de cima. Vocês acreditam em mim, velho? Que tem que ser necessariamente o cara de cima, o vermelho? Porque se for o do lado, eu giro o dado. Pronto, aí ele fica lá em cima. Então essa face aqui, ela tá bem definida, velho. Esse cara aqui vai ser a face vermelha. Desse modo, como é que você pode fazer o resto? Pensa aí um pouquinho pra gente encerrar. A gente tem 5 minutos. Como é que você pode pintar o resto, velho? 5 fatorial? Que isso? Hã? Cores distintas e faces diferentes. Acho que alguém mandou uma mensagem errada. Disseram que as minhas notas foram atualizadas. Que nota, filho? Que nota? Permutação de 5 por quê? Não. Na verdade, a gente trocou uma parada aqui, velho. Agora que eu tô notando aqui. Vamos à sua ideia. Aqui é o contrário, tá, galera? Aqui tem que ser faces numeradas. Numeradas de 1 a 6. E aqui tem que ser faces iguais. Que aí aqui seria a face com o número 1, a face com o número 2, a face com o número 3, 4, 5 e 6. De fato, né? Agora vamos para o que a gente estava. Qual é o teu raciocínio aí, bicho? Eu pintei a primeira de vermelha. Qual é a ideia? Uhum. Tem só um detalhezinho nisso daí, velho. Que é o lance do girar. Vocês conseguem ver que aqui tem uma bolinha? Nesse cubo aí tem uma bolinha? Dá para imaginar que aqui tem, que você está fazendo um giro? Eu pintei a primeira cor, que tanto faz, né? Já que as faces são iguais, você pinta uma e põe ela para cima. Isso vocês concordam? Você pode fazer isso sem problema? Você tem que começar pintando, velho. Alguém tem que ser pintado. Então você pinta de cima
e deixa ela travada. Tá aqui o seu cubo, ó. Se eu fizer assim com o cubo, eu modifiquei ele, a gente só está girando, né? Então, na lateral, eu tenho uma permutação circular, vocês concordam, velho? Então, a minha ideia aqui para fazer essa conta é a seguinte, ó. De quantas... A de cima está pintada, está fixa. De quantas formas eu posso pintar a face de baixo? A de baixo, essa daqui. De quantas formas eu posso pintá-la? Aí você vai ver, poxa, são 6 cores. Eu só usei uma. Então, a face de baixo, você tem 5 formas diferentes de pintar, né? Você pode usar 5 cores. E na lateral, como é que você pode pintar, velho? Então, na lateral sobram 4 cores em coisas que podem rodar, velho. Então, vira uma permutação circular, né, velho? A lateral é uma permutação circular de 4 cores. Então, vai ter que ser 3 fatorial, que é 6. Logo, de quantas formas você pode pintar esse dado aí, velho? Ele vai ter que ser 5 vezes 6, que é 30. Essa é a questãozinha que o Ita pediu para a galera fazer, né, velho? De quantas formas você pode pintar um dado se todas as faces forem iguais, né? Tudo feito de madeirinha, não sei o quê. Sem distinção entre elas, tá bom? Então, quando você consegue distinguir, fica fácil, que é só permutar. Quando é igual, você tem que ter um raciocínio um pouco mais complicado. Mas a ideia está aí, tá tudo certo. Porreta, galera? Tá bom, né? Estamos evoluindo, velho. Estamos evoluindo. A parte mais difícil de combinatória já foi, viu? O que a gente vai fazer agora é mais fácil. Na letra A ou na letra B? Na letra B dá certo. Se você fizer 6 fatorial sobre 4 fatorial, dá certo. Dá. Funciona. O 6 fatorial seria a forma de você pintar tudo. O 4 fatorial seria pela rotação das faces. Né? Então, essa primeira face, ela pode estar na segunda, na terceira ou na quarta, que você pode ocupar 4 lugares nela na lateral. Né? Então, você pega o total e vê de quantas formas a sua lateral pode funcionar. Aí vai acabar restando 6 vezes 5 da mesma forma. Funciona, funciona. Se você girar o chapa assim, você mudou a face de cima. Então não é mais a de cima. Uma tem que ser travada. São todas iguais. Essa é a de cima, acabou. Se você não quer que seja essa, então a outra tem que ser a de cima. Mas alguém tem que ser a de cima. Né? Então o seu cubo vai ficar assim. Então essa está pintada, que é a face de cima. Então você tem que se preocupar só com o resto. Porque uma está travada. Sacou? Por isso que a rotação só pode ser assim. Se for assim, você muda o cubo, aí já era. Tranquilo? Valeu, galera. Um abraço pra vocês, velho. A gente se vê aí semana que vem, velho.